Meus amigos e minhas amigas, começa agora o programa Fique por Dentro. Eu sou Lindolfo dos Santos, trazendo para você notícias, informações, análises dos principais fatos e acontecimentos do seu dia a dia. E ao meu lado, para analisar e comentar, Miguel Manso. O programa de hoje, Fique por Dentro, debaterá as eleições de 2010. A pesquisa realizada pela Datafolha no dia 29 de março mostrou que o candidato José Serra, do PSDB, voltou a abrir vantagem sobre Dilma Rousseff, do PT. A vantagem do tucano sobre a petista, que era de 4 pontos percentuais na sondagem do mês passado, agora é de 9 pontos. Enquanto Serra subiu 4 pontos e chegou a 36%, a candidata do PT está com 27%, menos 1 ponto da última pesquisa. Os desempenhos dos outros candidatos mantiveram-se igual em relação à primeira pesquisa realizada. Ciro Gomes, do PSB, que tinha 12 em fevereiro, agora tem 11. Marina Silva, do PV, manteve os 8%. Os eleitores que pretendem anular o voto ou votar em branco foram de 7% dos entrevistados. Era 9% em fevereiro. Já os indecisos são 11%. O resultado da pesquisa também aponta que Dilma segue com mais dificuldade de conquistar o eleitorado feminino, no qual tem 22% da preferência contra 37% do candidato da oposição. Entre os homens, essa diferença cai para 3 pontos, 35% a 32%. Se o segundo turno das eleições para presidente fosse hoje, Serra teria 9 pontos de vantagem sobre Dilma. Na pesquisa anterior, essa diferença era de 4 pontos. Hoje, Serra teria 48% dos votos contra 45% em fevereiro. Dilma teria 39% contra 41% no mês passado. Os índices de eleitores que votariam em branco ou anulariam e os indecisos ficaram estáveis. O Datafolha também pesquisou os índices de rejeição dos candidatos a presidente. Com o crescimento de seu índice, Ciro Gomes é agora o candidato que apresenta maior rejeição. E aí, Miguel, como você está vendo esse resultado da pesquisa publicada pela Datafolha nesse final de semana? Então, Lindolfo, essa pesquisa Datafolha, eu acho que está apresentando uma variação que, em relação à pesquisa anterior do próprio Datafolha, de um mês atrás, que apresenta um pequeno crescimento para o candidato Serra e uma oscilação para a candidata Dilma Rousseff. Não me parece que seja um movimento muito significativo, né? Porque o Serra anunciou a sua candidatura, né? Coisa que vinha sendo cobrada insistentemente pelo seu próprio partido e pelos partidos aliados e até por setores da imprensa que torcem pelo candidato Serra, queriam que ele assumisse a candidatura, ele assumiu. Na medida que ele assume que é candidato, claro que isso mexe um pouquinho, né, com a intenção de voto, reflete um pouco, mas é uma oscilação que não é muito significativa. Significativa foi o movimento registrado, que nós já comentamos aqui numa edição anterior, da pesquisa do Ibope, né, que registrou, num período um pouco mais de alguns meses, um grande crescimento da candidata Dilma Rousseff, né, praticamente encostando no candidato José Serra. Seguramente, houve agora, recentemente, o anúncio do PAC 2, se fosse realizada uma nova pesquisa agora, provavelmente a Dilma oscilaria um pouco para cima também. Então, isso são flutuações normais aí de uma conjuntura, de um fato ou outro que acontece. Não creio que isso esteja apresentando movimentos muito significativos a ponto de isso poder reverter, já indicar uma tendência de distanciamento do candidato José Serra ou de dificuldades da candidata Dilma Rousseff. São oscilações naturais de fatos que vão acontecendo, como esse do anúncio da candidatura, né, da definição da candidatura do José Serra. De fato, a pesquisa apresentada
leva em consideração essa exposição um pouco maior, né, para a opinião pública do governador José Serra e deve ter refletido essa oscilação que a Datafolha apresentou aí no final de semana. Mas, de fato, nós estamos no início do processo político eleitoral brasileiro, as coisas estão sendo, né, organizadas, definidas, as convenções dos partidos políticos vão estar ocorrendo nos próximos meses, né? Então ainda tem muita lenha para ser queimado nesse processo eleitoral, então, né, é muito prematuro, né, se apresentar uma pesquisa já definidora de um rumo, de um processo eleitoral que o país está vivendo. Creio eu que as intenções estão ainda bastante indefinido, né, no processo eleitoral. Então, se tem, você vê a contradição. Ao mesmo tempo, o prestígio, a popularidade do presidente Lula é um dos maiores, né, nesses últimos anos, dos últimos presidentes que o país já teve, próximo de 70%, se não me engano, 73%, né, de popularidade. O nosso presidente está conseguindo aí do seu processo de avaliação pelo conjunto da sociedade. Então, isso vai, né, no processo sendo definido, né, como trabalhar essas opiniões em dado momento. Acho que faz muito bem você ter colocado dessa forma, né, que essas oscilações ocorrem, dependendo de uma maior exposição. O Serra se definiu. O Serra tem o que o pessoal dos institutos de pesquisa costuma chamar de recall, né? Já tem um nome colocado, feito, já foi candidato a presidente da República, enfim, governador de São Paulo, está na mídia, há muito tempo, foi candidato a prefeito. Quer dizer, então é natural, quer dizer, que ele se encontre com o nome dele seja mais conhecido pelos eleitores e há uma preferência, certo, nesse sentido. O surpreendente é a Dilma, que nunca disputou uma eleição, né? Ocupou durante todo o governo do presidente Lula cargos importantíssimos, foi ministra das Minas e Energia, coordenou esse processo todo do pré-sal, da descoberta do pré-sal, a transformação que ocorreu na Eletrobras, né, a valorização da Eletrobras como empresa pública também é obra da gestão dela, depois como ministra, chefe da Casa Civil, coordenando as ações do PAC, né, do PAC 1 e agora lançando o PAC 2, sem ter sido candidata, ela está praticamente colada, uma diferença pequena, certo, em relação ao candidato José Serra, que é governador de São Paulo, já disputou várias eleições, já foi senador, né, ministro da Saúde também, ministro no período Fernando Henrique, foi candidato a presidente da República contra o presidente Lula, com um nome já colocado, amplamente divulgado a nível nacional, e é natural que agora, quando ele decide colocar o seu nome como candidato, haja aí uma pequena variação, né? Então, eu realmente penso que isso, nós temos, como você disse, muita lenha para queimar, ainda tem muita campanha aí para acontecer. Acho que essa oscilação também do Ciro é uma coisa também normal, ele está colocando a sua candidatura, está enfrentando um período de dificuldade, porque o PSB contava poder ter alianças com outros partidos, com o PDT, com o PCdoB, que talvez pudessem respaldar a candidatura do candidato Ciro Gomes, e isso não está acontecendo, então é um períodozinho de dificuldade também para ele, está correndo o risco de ter que disputar as eleições com pouco tempo de televisão, com uma aliança partidária pequena, né? Quer dizer, então é natural que também haja aí essa oscilação por um momento de dificuldade. Claro que depois vem campanha, ainda tem muita coisa, ele é um candidato que vai batalhar pelo seu espaço, como tem feito, então isso ainda vai mexer.